A atuação de Vinícius Júnior voltou a incendiar a imprensa esportiva da Espanha após mais uma vitória sólida do Real Madrid em La Liga. Jogando fora de casa, no estádio de La Cerâmica, o time merengue venceu o Villarreal por 2-0, com 2 gols de Kylian Mbappé. Mas quem roubou manchetes, debates, elogios e análises profundas foi novamente o camisa 7 brasileiro. A parceria entre Vini e Mbappé segue sendo tratada como um fenômeno em construção, algo que vai além dos números frios e entra no campo da influência, do impacto psicológico nos adversários e da sensação constante de perigo que a dupla provoca a cada ataque. A mídia espanhola foi praticamente unânime ao destacar que, mesmo sem marcar, Vinícius foi determinante nos 2 gols, participando diretamente das jogadas e desequilibrando o sistema defensivo adversário desde o primeiro minuto. Para o jornal Marca, a atuação de Vini foi descrita como uma exibição de maturidade e inteligência competitiva, ressaltando que o brasileiro soube escolher os momentos certos para acelerar, atrair marcadores e abrir espaços para Mbappé decidir. O diário destacou que o Villarreal precisou dobrar a marcação no lado esquerdo durante quase toda a partida, o que acabou facilitando a vida do francês dentro da área. Já o AS foi além e afirmou que Vinícius joga um futebol que não se mede apenas em gols, enfatizando sua leitura de jogo, capacidade de improviso e liderança silenciosa dentro de campo. Segundo o AS, Vini se tornou o termômetro emocional do Real Madrid, aquele jogador que sente o jogo, percebe quando acelerar ou cadenciar e contagia o restante do elenco com sua intensidade. O texto ainda lembrou que, há algumas temporadas, o brasileiro era alvo constante de críticas por decisões precipitadas, mas que hoje apresenta um futebol mais completo, mais coletivo e mais consciente. No programa El Chiringuito, o debate foi acalorado como de costume, mas com um tom amplamente positivo. Comentaristas históricos da atração afirmaram que Vinícius vive o melhor momento de sua carreira em termos de regularidade e influência tática. Um dos analistas chegou a dizer que o Real Madrid atual gira em torno do que Vinícius provoca, destacando que a defesa adversária sempre precisa escolher entre fechar espaços para ele ou para Mbappé, e quase sempre erra nessa escolha. A mesa redonda também destacou a sintonia crescente entre os 2 atacantes, algo que no início da temporada ainda gerava dúvidas. Para a mídia espanhola, essa conexão agora é natural, intuitiva e extremamente difícil de ser neutralizada. Outro ponto amplamente explorado pelos veículos espanhóis foi a reação do técnico Álvaro Arbeloa após a partida. O treinador não escondeu a admiração pela dupla ofensiva e deixou claro, em entrevista coletiva, que Vinícius e Mbappé entendem o jogo de uma maneira especial. Segundo Arbeloa, Vini não é apenas um ponta veloz, mas um jogador que pensa o futebol em alta velocidade, algo raro e valioso no cenário atual. Essa declaração ganhou destaque em praticamente todos os portais esportivos do país, sendo interpretada como um reconhecimento público da evolução tática do brasileiro. A imprensa também relacionou a atuação de Vinícius com a liderança provisória do Real Madrid em La Liga. Com a vitória, o clube chegou aos 51 pontos e assumiu a ponta da tabela, ainda que de forma provisória, algo que aumenta a pressão sobre os rivais diretos. Para o jornal Marca, essa liderança tem a assinatura clara de Vinícius, que mesmo quando não marca, decide. O diário destacou estatísticas como dribles certos, faltas sofridas e passes decisivos para reforçar a ideia de que o brasileiro é hoje o principal gerador de desequilíbrio do campeonato. O AS seguiu linha parecida, afirmando que Vinícius é o jogador mais temido de La Liga no momento, justamente por sua imprevisibilidade. Segundo o veículo, não existe manual defensivo eficaz contra um atleta que combina velocidade, técnica, força física e leitura de espaço como Vini. A mídia espanhola também relembrou o contexto emocional que cerca cada grande atuação do brasileiro. Após temporadas marcadas por episódios de racismo, críticas exageradas e pressão constante, Vinícius parece ter transformado tudo isso em combustível competitivo. El Chiringuito chegou a comentar que o camisa 7 joga com uma espécie de fogo interno, mas agora canalizado de forma inteligente e produtiva. Para os comentaristas, esse amadurecimento psicológico é tão importante quanto qualquer evolução técnica. Outro aspecto bastante citado foi a forma como Vinícius potencializa Mbappé.
A imprensa espanhola ressaltou que o francês se beneficia enormemente da movimentação do brasileiro, que atrai marcação, abre corredores e oferece linhas de passe claras. Os 2 gols do jogo foram analisados lance a lance, com destaque para a participação ativa de Vini na construção das jogadas. Para o Marca, a dupla já é a mais letal da Europa em termos de impacto coletivo, mesmo quando apenas um dos dois aparece no placar. O AS reforçou essa visão ao afirmar que Vinícius é o facilitador do ataque merengue, aquele que faz o jogo fluir. Nos programas esportivos noturnos da Espanha, a atuação também foi tratada como um recado direto aos concorrentes pelo título. A mídia deixou claro que, com Vinícius nesse nível, o Real Madrid se torna extremamente difícil de ser batido, especialmente fora de casa. Comentários destacaram que o brasileiro não sente a pressão das arquibancadas adversárias e parece crescer nesses ambientes hostis. El Chiringuito chegou a dizer que Vini se alimenta do caos, transformando vaias e provocações em energia positiva para o jogo. A narrativa construída pela imprensa espanhola aponta para um consenso. Vinícius Júnior já não é apenas uma promessa ou um talento em ascensão, mas uma realidade consolidada no topo do futebol mundial. Os textos ressaltam que sua influência vai além do Real Madrid e se estende à própria identidade de La Liga, que hoje tem no brasileiro um de seus maiores símbolos. Para a Marca e AS, Vini representa o futebol moderno espanhol, mesmo sendo estrangeiro, por sua capacidade de decidir jogos grandes e atrair audiência global. A vitória sobre o Villarreal foi tratada como mais um capítulo de uma temporada que pode ser histórica para o camisa 7. A mídia espanhola acredita que, se mantiver esse nível, Vinícius será decisivo não apenas na disputa do título nacional, mas também nos grandes confrontos continentais. A reação da imprensa foi clara, forte e sem meias palavras. O Real Madrid lidera porque Vinícius lidera em campo, mesmo quando os gols ficam para Mbappé. Além dos grandes jornais e programas televisivos, portais digitais e colunistas independentes da Espanha também repercutiram fortemente a atuação de Vinícius. Muitos destacaram que o brasileiro vive uma fase em que não precisa mais provar nada individualmente, porque o jogo fala por ele. A leitura predominante é que Vini alcançou um estágio em que controla o ritmo emocional das partidas, sabe quando provocar, quando acelerar e quando simplesmente tocar curto para manter o domínio territorial do Real Madrid. Para esses analistas, isso é sinal claro de jogador grande, de atleta que entende o peso da camisa que veste e assume responsabilidades mesmo sem aparecer no placar. A sensação transmitida é que o Real se sente confortável quando a bola passa pelos pés de Vinícius, como se o time respirasse melhor quando ele está envolvido nas jogadas. Outro ponto bastante explorado pela mídia espanhola foi a evolução do respeito dos adversários em relação a Vinícius. Defensores do Villarreal, segundo análises pós-jogo, passaram grande parte da partida mais preocupados em conter o brasileiro do que em apoiar o ataque, o que acabou empurrando o time para trás e facilitando o controle do Real Madrid. Programas esportivos destacaram imagens em que 2 ou até 3 jogadores cercavam Vini, abrindo espaços claros para Mbappé finalizar com liberdade. Para os comentaristas, isso mostra que Vinícius hoje dita o comportamento tático dos rivais, algo reservado apenas a jogadores verdadeiramente decisivos. Não se trata mais de promessa, de talento bruto ou de espetáculo isolado, mas de domínio constante e respeito absoluto dentro de campo. E agora eu te pergunto, você acha que Vinícius Júnior já é o jogador mais influente de La Liga hoje? Deixe sua opinião. Valeu e que Deus te abençoe.